A casa caiu, gente. A Comissão de Organização dos Estados Americanos já tem data marcada para desembarcar no Brasil e avaliar de perto a situação da liberdade de expressão no país, especialmente no que diz respeito a jornalistas, políticos e cidadãos. A visita acontece em um momento decisivo, logo após a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, o que pode indicar mudança no cenário político internacional. Mas com isso, o cerco começa a se fechar e as autoridades brasileiras terão que prestar contas sobre possíveis abusos e censuras também. A delegação da organização pretende se reunir com os três poderes e verificar de perto as denúncias de perseguição política e cerceamento da liberdade de opinião. Essa movimentação não agradou em nada figuras como Lula, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que agora podem enfrentar sanções internacionais. A grande pergunta que fica no ar é: será que as autoridades envolvidas poderão perder vistos norte-americanos, privilégios e regalias? Nos próximos dias teremos mais informações sobre essa investigação histórica. E aí, Alexandre de Moraes, vai recuar ou continuará resistindo? Deixe a sua opinião nos comentários, curta esse vídeo e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo. Será que algo vai acontecer? Eu vou falar dele aqui. Adivinha quem é, Ana Paula? De quem eu vou falar? De quem é esta varinha? Voldemort. E eu vou falar de quem? Com esta varinha? Eu vou falar dele, do ministro supremo deste rascunho de Estado de Direito semidemocrático, Alexandre de Moraes. Será que a casa vai cair para ele? Eu não sei não, mas vamos à notícia. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, OEA, anunciou ontem que uma equipe do órgão ligada à Organização dos Estados Americanos fará uma visita ao Brasil entre os dias 9 e 14 de fevereiro para analisar a situação da liberdade de expressão no país depois de seguidas denúncias de perseguição, censura e até prisão de jornalistas, deputados e ativistas. No Brasil, essa comissão vai entrar em contato com autoridades dos três poderes do governo: Ministério Público, organizações de direitos humanos, jornalistas, plataformas digitais, organizações midiáticas e acadêmicas. Espera aí, só um corte aí, alemão. Aí eles vão ouvir organização acadêmica. Centro acadêmico, o que? De esquerda? Vamos ouvir jornalistas, o que? Da Globo? Vão ouvir influenciador digital, os que têm página ainda, porque os de direita rodaram? E outra pergunta, o Cláudio Caivano, a OEA, eu posso estar enganado, não é aquela que fez o convênio do Mais Médicos com a Dilma? Ela supervisionou, né? A Organização dos Estados Americanos. Porque se a OEA aceitou que Cuba mandasse cubanos, seres humanos como nós, em condição análoga de escravo para o Brasil, e o Brasil pagasse esses sujeitos, não a eles, mas aos donos, aos senhores deles, ou seja, o regime Castro, e eles recebiam só uma merreca confirmando a condição análoga de escravo, sem a liberdade de ir e vir, confirmando ainda mais a condição análoga de escravo. Se a OEA não conseguiu enxergar a condição análoga de escravo, ela vir para cá e falar com quem ela diz que vai falar, não é um perigo ela concluir que aqui é a plena liberdade de expressão, da mesma maneira que ela não viu a condição análoga de escravo dos cubanos? Sem dúvida alguma, né, Pavinato? E lembrando só o seguinte, né, a mesma CIDH, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, rejeitou quase uma centena de reclamações feitas por advogados na época do 8 de janeiro.
rejeitou, ou seja, não vai investigar. Tem um só caso em que eles solicitaram mais provas, mais elementos. Então, realmente é de assustar. Agora, eu nos vejo no momento da Guerra Fria, né? O medo de um lançamento é até Cuba lançar. Se Cuba lançasse, aí não ia ter mais receio, né? E tem... O Brasil me parece isso, né? Agora, eu quero complementar, doutor Cláudio, porque ao mesmo tempo que a OEA, e eu estou com medo desse movimento da OEA, estou com medo, que ela vai perguntar para quem não está sendo perseguido, se está sendo perseguido, ela vai perguntar para quem está ganhando dinheiro desse regime o que está acontecendo. É a mesma coisa dela ir lá checar com o Maduro e com a Suprema Corte do Maduro se houve lisura nas eleições da Venezuela. Aliás, qual foi a opinião da OEA sobre a Venezuela? Fraude. Ela disse que foi fraude. Ela apontou que houve lá, quem foi eleito foi o candidato da oposição. Olha só. Agora, a OEA ela é muito dura em relação a isso, porque a OEA ela não está tomada nesse momento pelo pessoal da esquerda. E ela tem se posicionado de uma maneira... Só uma dúvida que eu tenho. Eu tenho a impressão que quem acompanhou mais médicos foi a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. E ela é um braço da OMS. Obrigado por nos corrigir. Quem foi que fechou os olhos para a condição análoga de escravo foi a OPAS, que é vinculada à Organização Mundial de Saúde, que o Trump falou que ia sair. Aqui não, Jamelão. Muito bem lembrado, obrigado, professor. Informação retificada. Não, é interessante por quê? Porque a OEA... Então muda tudo agora, muda tudo. E a OEA, ela tem tido uma postura, inclusive, de bater em governos de esquerda. Até mesmo desde que o secretário-geral da OEA, ele começou a assumir e ele ficou mais vinculado à centro-esquerda, eles ficaram muito rígidos com os governos de esquerda na América Latina. Um exemplo, a OEA, ela foi contra aquilo que aconteceu em Honduras em 2009, em que o Brasil permitiu aquela esculhambação que aconteceu em Honduras e a OEA disse, não é bem assim. Ela não ficou favorável àquele indivíduo que foi derrubado, que foi o Zelaya. Ela simplesmente disse, nosso papel aqui não é tomar partido. Ou seja, a OEA ela tem adotado algumas posturas interessantes. O problema é que é o de sempre, né? Quem assume o comando, quem assume o comando, que é indicado normalmente para aquele que paga o aluguel da sede, aquele que põe mais dinheiro lá dentro. Como dizia o professor Oliveira, meu filho manda do partido quem paga o aluguel da sede. Aquele que estiver pagando o aluguel da sede, no momento vai colocar o comandante ali, e o comandante vai seguir a linha. Nesse momento, a esquerda está tomando pancada, então é interessante. Só não sei se vai ser efetivo, porque você foi nos pontos-chave. Vai ouvir quem? Exatamente. Não tem quem vai ouvir. Ouvir quem? Né? Precisa ver aqui para ver. Alguém deles já foi para Cuba? Eu fiz a brincadeira aqui, mas era sério. Eu não sei. Alguém deles da CIDH foi para lá, ou mesmo a OEA, CIDH, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Será que já foram até lá? Pois é. Opa, Bibi, mas nesse contexto, vou até deixar uma sugestão para o professor Suano, que é muito bem relacionado. É sério que eu vou dizer aqui. A gente deveria tentar entrar em contato com a OEA e promover o encontro deles com o Pavinato. Porque ninguém no Brasil é mais bem preparado que o Pavinato para explicar as mazelas atuais. Isso que eu estou falando é sério, não é nenhum elogio gratuito ao Pavinato, não. Já que eles estão dispostos a vir e ouvir, eles têm que ouvir os dois lados, não tem problema nenhum. Ouça a esquerda, mas o Pavinato poderia ser o porta-voz para explicar tudo o que está acontecendo. Eu não sei se a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nesse momento, está sob tutela de que alguém de direita ou de centro. A esquerda sempre tomou conta dessas comissões de direitos humanos. Mas pelo menos haveria pessoas disponíveis a ouvir o Pavinato. O Pavinato talvez seja a pessoa... Não, eu diria os juristas que aqui estão, porque tem questões jurídicas que precisam ser tratadas mais do que as questões políticas, né? Os juristas que aqui estão, eles deveriam ouvir. E é muito interessante. A tua sugestão, o Arthur, é maravilhosa. Eu vou conversar com algumas pessoas. O Bolsonaro já tinha mudado bastante em questões importantes, né? Mudado de ideia em questões importantes, como, por exemplo, a economia. Ele era, desde sempre, nos 20 e tantos anos, como deputado, contra qualquer tipo
de privatização. Se tornou o presidente que mais privatizou depois do Fernando Henrique Cardoso. E hoje é favorável, é um militante, né, dessa tendência privatizante e tal. Não é estatizante, esqueceu, mudou. Ele foi candidato de protesto já. Não sei se lembrei aqui, mas ele teve um voto, uma coisa dessa. O Bolsonaro não negociava na Câmara, ele não era habituado a isso. Ele fazia discursos duros, defendendo posições, mas ele, quando foi candidato de protesto, não me lembro se ele teve um voto, 2, tal, não tinha um grupo. Ele aprendeu agora que você tem um jogo político legítimo, que é o seguinte: ao fim e ao cabo, o Congresso, vou repetir a frase do nosso Ibsen Pinheiro, que era presidente da Câmara quando o Collor sofreu impeachment. O Congresso faz o que o povo quer, desde que o povo precisa deixar muito claro o que quer. Não há quem resista. Só amadores que não têm o instinto de sobrevivência política, de sobrevivência eleitoral, que marca o político profissional. O Pacheco é um amador. Sim. É um amador. Esse cara é uma... Veja só, o Arthur Lira não. O Arthur Lira não é um amador. O Arthur Lira, se ele sente que é o tipo do político que sentindo a pressão do povo brasileiro, que vai existir, para que seja decretada a anistia será aprovada pela maioria. Vejam o que aconteceu com o impeachment da Dilma Rousseff. Todo mundo achava que o Eduardo Cunha não pautaria isso. Pautou porque foi obrigado pelo povo a pautar. Eles mudam. Eles mudam. Os inimigos, os adversários reais são os esquerdistas. Se você bota um jeito como Randolph na presidência de qualquer casa do Legislativo, aí sim você tem um problema. Sim. Aí sim. Agora, os outros, esses mudam. Esses fazem o que o povo quiser. É o povo que vai mostrar isso aí. Agora, os recados já começaram e são muito contundentes. Eu gostaria de ter perguntado ao Bolsonaro, ou de ter ouvido o Bolsonaro sobre as eleições municipais, que o Lula caiu na bobagem de nacionalizar. Eu estava pesquisando as frases do Lula, ele diz o seguinte, em mau português, como sempre: a eleição municipal é uma briga entre ele e eu, não entre mim e ele, como deveria dizer. Depois que ele viu para que lado ventava, né, qual era a direção do vento, disse: a eleição municipal não tem nada a ver com a eleição presidencial. Ele disse que seria o bolsonarismo contra o Lula nos municípios. Ele disse isso. E levou uma surra, porque o Alexandre, acredito que concorde comigo, nós nunca vimos uma eleição nacionalizada e com tanta influência do quadro nacional, né, da polarização. Aí o Lula vem: não, sempre existiu polarização. Sim, polarização, a divisão entre partidários de um candidato e de outro é da eleição, é naturalíssimo. Agora, tratar o adversário como inimigo surgiu depois da frase eles e nós. Nós e eles. É isso aí. Agora, não me preocupa aliás, a escolha do presidente do Senado está definida. Agora, o Alcolumbre, ele faz o jogo que o interessa e esse tem instinto de sobrevivência. Agora, ele cria problemas para qualquer governo que contraria esses interesses. A eleição de 2018
2026 vai mudar radicalmente o rosto do Senado. Isso é inevitável. São 2 senadores por estado. Eles estão apavorados com essa possibilidade, com o que vai acontecer. Tanto que o Randolfo Rodrigues quer que a gente vote só em um nome, para ter alguma chance. O Alcolumbre, ele foi eleito há 4 anos. Tem mais 4 aí. Pela pura não está preocupado com isso. Aí ele começa, daqui a pouco ele vai ter de se preparar para a reeleição. Ele saberá seguir o que o povo quer. É hora de transformar em prioridade. Mas número 1, 2, 3, 4, 5, a decretação da anistia. É hora de intensificar pressões, então, porque isto virá em 2026. Os políticos precisam saber disso, os parlamentares, sobretudo, o quanto antes. Cabe ao povo mostrar.